Olá! Hoje nós vamos fazer o estudo de Romanos capítulo 3 na Bíblia de Estudo Pentecostal. No 3:9 diz assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Nos capítulos 1 e 2, Paulo demonstrou que todo mundo, seja gentil ou judeu, é escravo do pecado. Em 3, do 9 ao 18, ele explica o porquê disso e ensina que todo ser humano tem uma natureza pecaminosa que o instiga ao pecado e ao mal. Disso resulta que todos são culpados e estão sob a condenação divina. A solução de Deus para essa situação trágica é oferecer perdão, ajuda, graça, justiça e salvação a todos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então não tem ninguém capaz de julgar ninguém. Não tem ninguém que nunca pecou, o único que nunca pecou foi Jesus, por isso o sacrifício dele é aceito e quem nele crê recebe a salvação, né? A cobertura, a redenção. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? No 3:10, do 10 ao 18 diz assim: Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Esses versículos expressam o exato conceito da natureza humana, que é a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, sem precisar fazer nada para herdar, sem precisar pecar para se tornar pecador. Assim como também nós somos recebedores da graça ao crer em Jesus, sem precisar fazer o sacrifício que ele fez. É de graça, assim como herdamos o pecado, agora nós herdamos a graça, a vida eterna, né? Todas as pessoas no seu estado natural são pecadoras. A totalidade do seu ser é afetada negativamente pelo pecado, sendo também propensas a conformar-se com o mundo. Quanto ao diabo e quanto à natureza pecaminosa, tem uns estudos aqui que eu vou fazer mais pra frente, tá? Todos são culpados de desviar-se do caminho da piedade para com o caminho do egoísmo. Todos, 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 todos. Não tem ninguém, pode ter nascido num lar cristão, com ensinamentos, num lar judeu. Todos pecaram pelo menos uma vez. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados de Deus. A única forma de nos reconciliarmos com Deus é Jesus, né? Segundo a palavra. No 18 diz assim: Não há temor de Deus diante de seus olhos. Por que a humanidade continua em tão deplorável condição? Porque não há temor de Deus diante de seus olhos. Se tivesse temor de Deus, teria buscado a reconciliação e a paz com Deus. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Essa questão do temor, né, do respeito, do amor, esse temor não é medo de Deus, né? É o respeito, é o amor, é o entendimento do sacrifício que foi feito. Eu acredito que é uma obra do próprio Espírito, né? O Espírito coloca em nós o desejo, né, o temor, o desejo de conhecer mais ao Senhor, abre a nossa mente, nos dá um entendimento do que foi feito, de quem nós somos sem o Senhor e quem nós seremos com o Senhor, do que foi feito naquela cruz por mim, no meu lugar, né? Então, essa falta de temor, claro que as pessoas muitas vezes fecham o coração, né, para a palavra, para o Senhor, mas é o próprio Espírito quem vai quebrantando e fazendo com que nós queiramos, né, amar, nós amemos ao Senhor, na verdade, que isso é fruto. Ele nos amou, né, primeiro. Eu amo porque ele me amou primeiro. Não é o que eu faço, é o que ele fez, né? É tudo de graça, mas esse entendimento, essa compreensão, essa revelação, esse discernimento é o próprio Espírito quem dá em nós também, quem coloca no nosso coração também. Eu desprezei a Deus durante muitos anos e quando ele me tocou, ele sempre me tocou, mas quando eu consegui perceber o toque dele, foi irresistível, né? E automaticamente eu abri o meu coração e o Espírito entrou e o temor, o amor, o respeito, a gratidão entrou junto, né? Parei de pecar? Não. Em muitas áreas eu ainda tenho as minhas falhas, ainda não consegui me libertar de tudo, não fui liberta, né, de tudo ainda, mas estou no processo, né? Procuro não pecar nas mesmas áreas, procuro não falhar nas mesmas áreas, e isso não é por meu mérito, é obra do Espírito Santo que está me santificando a cada dia, né?
Então, assim com todos nós, não preciso ser santo para aceitar Jesus. Pelo contrário, a única forma de eu me tornar uma pessoa santa, santificada, é se eu receber o Espírito Santo através de Jesus. No 3:21 fala assim, a justiça de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Essa expressão refere-se à ação redentora de Deus na esfera do pecado humano, mediante a qual ele, dentro das normas da sua justiça, leva-nos a um relacionamento correto com ele mesmo e nos liberta do poder do mal. Da salvação e a manifestação. No Antigo Testamento, a operação da salvação e a manifestação da justiça são essencialmente a mesma coisa. Essa revelação da justiça de Deus no Evangelho não é algo que ocorreu somente no passado. Como o poder de Deus para a salvação que acompanha o crente, ela se mantém nova e suficiente. Essa justiça de Deus é nossa, mediante a fé em Jesus. Então não é por obras, né, para que ninguém se glorie, é pela obra de Jesus na cruz, né? E essa justiça de Deus, ela foi feita em Jesus e nós somos justificados pela fé em Cristo. E até essa fé é um dom de Deus. Essa fé para crer, para receber Jesus, é Deus quem coloca em nós. Ou seja, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada vem de mim. A única coisa que eu preciso é quando eu recebo o chamado, dizer sim ou não, né? Isso sim depende de mim. No 3:22 diz assim, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Vemos aqui que Jesus Cristo é o real objeto da nossa fé. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a única condição que Deus requer do pecador para a sua salvação. Então, assim, não é pelo que eu faço. A única coisa que eu tenho que fazer é entregar o meu coração diariamente, porque o resto é obra dele mesmo em mim, né? O próprio Criador na criatura. No 25 diz assim, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O seu sangue, né? Falando sobre o sangue. O Novo Testamento enfatiza várias verdades no tocante à morte de Cristo em prol da humanidade. 1. Foi um sacrifício, a oferenda do seu sangue e da sua vida. 2. Foi vicária, ele morreu, não para seu próprio bem, mas para o bem dos outros. Foi um sacrifício pelos outros, né? Foi por amor. 3. Foi substituinte. Cristo padeceu a morte como a penalidade do nosso pecado, como nosso substituto. 4. Foi propiciatória. A morte de Cristo em prol dos pecadores satisfez a lei justa de Deus, bem como a ordem moral divina. A morte de Cristo removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido. A integridade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e que fosse feita propiciação junto a ele em nosso favor. Pela propiciação no sangue de Cristo, a santidade de Deus permaneceu imaculada e ele pôde manifestar com toda justiça sua graça e amor na salvação. Deve ser enfatizado que o próprio Deus propôs Cristo como nossa propiciação. Ele não precisava ser persuadido a demonstrar misericórdia e amor, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 5. Foi expiatória, um sacrifício para fazer expiação ou reparação pelo pecado. Como expiação, o sacrifício visa a remir a culpa. Pela morte de Cristo foram anulados a culpa e o poder do pecado que faziam separação entre Deus e o crente. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não somos mais escravos do pecado. Nós passamos a ter domínio próprio. Poder dizer não para o pecado, né? 6. Foi eficaz. A morte expiatória de Cristo tem em si o poder de produzir o efeito cabal necessário da redenção quando esta é buscada pela fé. 7. Foi vitoriosa. Na cruz, Cristo triunfou na sua luta contra o poder do pecado, de Satanás e de suas hostes demoníacas que mantinham o ser humano no cativeiro. Hoje nós somos livres, né? Sua morte foi a vitória inicial sobre os inimigos espirituais de Deus e dos homens. Assim sendo, a morte de Cristo é redentora, dando sua própria vida como resgate. Ele nos libertou dos inimigos que mantinham a raça humana na escravidão.
o pecado e Satanás e nos libertou para quê? Para servirmos a Deus. Todos os benefícios da morte sacrificial de Cristo, mencionados supra, pertencem em potencial a todo ser humano, mas tornam-se realidade somente para aqueles que, pela fé, aceitam Jesus Cristo em seu sacrifício redentor em lugar deles. Então, é mais ou menos assim, né? Está chovendo e Jesus está oferecendo um guarda-chuva, uma tenda, uma barraca onde eu possa me abrigar. Eu escolho me abrigar nessa barraca ou ficar na chuva e me molhar, né? No 3,31 diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. A salvação em Cristo não significa que a lei perdeu seu valor. Na realidade, a justificação pela fé confirma a lei quanto ao seu propósito e função original. Mediante sua reconciliação com Deus e a obra regeneradora do Espírito Santo, o crente é capacitado a honrar e obedecer a lei moral de Deus, que é o quê? O que Jesus falou, que tudo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Amém.